Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a morte de João Batista. João Batista, que é um personagem icônico na Bíblia, talvez assim, alguns diriam que João Batista é o segundo personagem. Oi, Samuel, tudo bem? Boa noite. Alguns diriam que João Batista é o segundo personagem, o terceiro, né, personagem mais importante da Bíblia, porque, bom, Paulo seria o segundo, né, Jesus o primeiro, Paulo o segundo, João Batista o terceiro, por conta da relevância dele mesmo, né, para a história. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento, que é a morte de João Batista. Então, dois personagens saltam os olhos aqui nesse texto. O primeiro deles é João Batista, o segundo é Herodes. A gente vai falar sobre eles um pouquinho. Olha só, primeiramente, quem é João Batista? Quem é João Batista? João Batista, de acordo com Lucas, capítulo 1, versículos 40 a 43, ele é primo de Jesus. Assim diz a palavra em Lucas, capítulo 1, esse trecho aí. Diz assim, ó, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, Maria, no caso, né? Maria entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Esse aqui é João Batista, no ventre da mãe dele, Isabel, pulando de alegria quando Maria chegou grávida de Jesus perto dele. João Batista é um homem que desde o ventre, adora o Senhor Jesus. Saiu um estudo no começo do século XXI, lá por volta dos anos 2000, 2001, com a brilhante constatação, na época, não é? Que bebês conseguiam distinguir vozes e ouvir sons a partir já dos primeiros meses ali na vida, eles já conseguiam distinguir, digamos, o som de músicas, entender, reconhecer vozes e esse tipo de coisa. Era um estudo na época revolucionário, não é? E eu acho impressionante como a ciência vive constatando coisas que a Bíblia já nos diz há 2000 anos, porque a gente tem um relato disso acontecendo já em Lucas capítulo 1, João Batista pulando de alegria no ventre porque Maria tinha chegado perto da mãe dele, quando ele ainda estava no ventre, não é? E a Maria tinha chegado perto dele com Jesus. Então, esse é João Batista. Isabel prima de Maria, então Jesus e João Batista seriam primos, né? João Batista, o ministério dele foi basicamente estender o tapete para Jesus. Então, a gente lê lá em João capítulo 1, versículos 35 e 36, ele dizendo assim, ó, bom, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. João Batista, ele pregava no deserto a respeito de arrependimento de pecados, e ele iniciou o batismo de arrependimento, digamos assim, não é? Ele é chamado de João Batista porque ele batizava e ele pregava a mensagem de arrependimento de pecados, porque essa era exatamente a mensagem que Jesus traria no seu ministério. Então, João foi o último profeta antes de Jesus e ele foi o profeta que estendeu o tapete vermelho para Jesus iniciar seu ministério. Além disso, ele batizou Jesus, como nós sabemos, lá em Mateus 3, do 13 a 17, está escrito assim, por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem até mim. Ele falou isso, João, porque ele vinha falando para as pessoas que elas precisavam se arrepender dos seus pecados. E aí Jesus passa, ele grita e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus chega para ele, não, você tem que me batizar. Ele falou, peraí, Jesus,
Acabei de falar para todo mundo que o Senhor é o cara que tira o pecado do mundo, eu estou batizando as pessoas para arrependimento, você quer que eu te batize? Só que, na verdade, Jesus ele foi batizado realmente para cumprir todas as ordenanças de Deus e nos representar de maneira plena, não é? Inclusive na obediência do ato do batismo. E quem batizou Jesus, quem fez isso, quem realizou o batismo de Jesus, foi o próprio João Batista. E ele abriu alas quando Jesus chegou. João Batista ele foi um profeta muito respeitado e famoso e com um impacto político muito grande na época dele. Então, a gente lê pelos escritos de Flávio Joséfo sobre a morte de João Batista, e Flávio Joséfo é um historiador judeu que viveu na época de Jesus. Ele é uma das melhores fontes extra-bíblicas que a gente pode checar quando a gente quiser ver alguns escritos que firmem, né, que confirmem a historicidade da Bíblia e de tudo que aconteceu na Bíblia. A melhor coisa que você pode ler é Flávio Joséfo. E o Flávio Joséfo, ele contando a história, ele conta, obviamente, o fato de João ter sido decapitado foi um acontecimento extremamente impactante na Palestina na época. E ele conta essa história como tendo sido um ato político, não é? A Bíblia trata como algo religioso, espiritual. Os escritos de Flávio Joséfo olham para esse acontecimento de uma perspectiva política, que João Batista, assim como Jesus, ele estava representando uma ameaça política na época dele. Então, João Batista, ele abriu alas quando Jesus chegou, ele era muito famoso, muito impactante, mas quando Jesus chegou, a gente lê lá em João 3,26 que Jesus estava ficando famoso e os discípulos de João Batista não estavam gostando muito disso, não. E aí diz assim, lá em João 3, né? Foram até João e lhe disseram, mestre, isso os discípulos de João Batista, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. E João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma, senão lhe foi dada do céu. Ninguém pode receber coisa alguma, senão lhe foi dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. E ele arremata dizendo, convém que ele cresça e eu diminua. Este era João Batista. No momento que ele... Desde o ventre ele pulava de alegrias com a presença de Jesus, até o momento em que ele teve que ir, digamos assim, esmorecendo o seu ministério, porque Jesus ganhou primazia, e dizer, convém que ele cresça e eu diminua mesmo, ele foi um homem fiel a Deus e amante de Jesus desde o ventre. Este é João Batista. Bom, o nosso texto aqui começa dizendo, por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Nesse texto aqui, diferente das versões dessa história em outros evangelhos, né, no de Marcos e no de Lucas, quando a gente começa o capítulo 14, a gente vê que João ele já morreu. Né? E o Evangelho de Mateus não conta cronologicamente que João Batista já havia morrido, mas aqui o capítulo 14 começa, a gente vê que João Batista ele já morreu, e ele usa essa deixa, não é, de João Batista já ter morrido para poder contar a história, e a gente lê que Herodes Antipas, esse aqui é Herodes, a gente vai falar sobre ele, não é? Esse tetrarca Herodes aqui, ele achava que João Batista havia ressuscitado, ele ouvia falar de Jesus e achava que Jesus era João Batista ressuscitado que veio perseguir ele. Quem é esse homem aqui, tetrarca Herodes? Ele é filho de Herodes o Grande, ele não é o mesmo Herodes que mandou matar os bebês para que Jesus não nascesse, né? Vocês lembram muito bem dessa história, quando foi profetizado que o rei dos judeus estava chegando, Herodes ficou bravo com isso, Herodes o Grande, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo na Judéia, para que essa profecia não se cumprisse, mas Jesus não morreu. Esse Herodes o Grande, ele é pai desse Herodes aqui desse texto, do Herodes, o tetrarca, né? Esse Herodes do texto é o Herodes chamado de Herodes Antipas. Herodes Antipas. Ser um tetrarca significa que ele tem 1/4 do rei, 1/4 do reino. Quando Herodes o Grande morreu, o reino dele foi dividido em 4 partes. Cada um dos filhos dele, tinha vários, mas 4 desses filhos ganharam cada um 1/4 do reino, e esse Herodes aqui
de Mateus 14, ele tinha uma região lá que era dele, não é, que abrangia as regiões da Galileia, de onde Jesus era, e também da Pérea, que era uma região ao lado. E essa família aqui, ela tem uma história extremamente sombria. O pai do Herodes Antipas, que é o Herodes o Grande, se você lê na história, isso não está na Bíblia, mas pela história você lê, ele casou 10 vezes o pai dele e ele matou várias esposas e vários filhos, por medo de perder o trono, não é? Então essa família já é uma família extremamente conturbada, é uma família extremamente problemática e que tem uma mancha de sangue, não é? Como registro na história. Aí o versículo 2 diz o seguinte, aqui, olha só. Porque Herodes, não é? Versículo 2, diz que Herodes. Versículo 2, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Aí o versículo 3, porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Olha só, Herodes Antipas, esse Herodes aqui, ele não foi o único que achou que Jesus era João Batista. Ele não foi o único, tá? Porque a mensagem ela era tão parecida, que algumas outras pessoas já haviam feito essa associação. Lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos o que as pessoas estão falando sobre mim, eles respondem assim, Mateus 16, 13 e 14. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Eles falam, não é? Aí outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Então já havia pessoas dizendo, Jesus é João Batista ressuscitado. Isso era normal, porque a mensagem de Jesus era realmente muito parecida com a de João Batista. E a gente vê algumas coisas sobre esse cidadão aqui, o Herodes, né? Primeiramente, que Herodes era um homem cheio de conflitos. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 20, que conta a mesma história, diz que Herodes temia João, sabendo que ele era justo. Isso Mateus não fala, mas o Evangelho de Marcos fala. Ele sabia que João era justo e santo e o mantinha em segurança. Ele gostava de João Batista. Olha só, e quando o ouvia, ele ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Então é aquele cara que ouvia a mensagem do pregador, não era um crente, ouvia a mensagem do pregador, ficava perplexo, admirava aquela mensagem, mas mesmo ficando perplexo, ele gostava de escutar. E aí, né, claro, a voz de João Batista, né, que a Bíblia fala que era a voz que clamava no deserto, chama João Batista de voz que clama no deserto, era uma voz arrebatadora. A voz dele chamava multidões até o deserto. João Batista era uma figura esquisita, que morava no deserto, e as pessoas iam até ele para ouvir falando. Imagine o quão arrebatadora era a voz dele. Se a gente comparar isso com os dias de hoje, Herodes Antipas seria tipo um ímpio que gosta de ouvir mensagem de grandes pecadores. Tem vários. Essa semana eu vi que o Hernandes Dias Lopes bateu 1 milhão de seguidores no Instagram. Você acha que esse 1 milhão de seguidores é 1 milhão de crentes devotos a Deus? Acho muito difícil. Muito difícil. Eu conheço muita gente que gosta de ouvir o Hernandes pregar e que acha muito bonito. Acha muito bonita a mensagem que ele prega. Mas a história de Herodes Antipas mostra aqui que não basta você gostar de grandes pregadores, por mais ortodoxos que eles sejam e por mais que eles preguem a mensagem verdadeira, se a palavra que eles pregam não penetra no seu coração, não adianta admirar, não adianta gostar, não é? Há umas semanas atrás, eu e a Gabi visitamos uma pessoa, não precisamos mencionar aqui quem é, mas uma pessoa que, enfim, diz que é crente, mas é meio, né, nem lá nem cá, e ela falava assim pra gente, nossa, eu gosto muito de ouvir as mensagens do pastor Hernandes, que lindo, que lindo, que lindo. Só que essa mesma pessoa, no mesmo dia que ela falou isso pra gente, ela é avó, e eu vi ela falando mal dos filhos dela para os netos, tipo assim, e falando mal não de uma maneira leve, não, falando, falando palavrão, assim, tipo, falando para os netos dela, o seu pai é um palavrão, e a sua mãe é uma outra palavrão, e não sei o que, sabe? Quer dizer, gosta de pregadores ortodoxos, mas a mensagem não penetra no coração, certo? Herodes Antipas, um cara cheio de conflito, assim, gostava de João Batista, gostava da mensagem, mas adiantou do quê? Não é porque o pecado o ganhou. E outra coisa que a gente vê também é que Herodes era um homem atormentado pela culpa. Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano ele é atormentado pela culpa, em níveis maiores ou menores. Quanto mais o pecado entrou, menos a culpa consome o homem, apesar dela estar lá presente. Mas você vê que a primeira atitude de Adão e Eva, quando eles pecam, é se esconder de Deus. E o homem vem fazendo isso desde então. Tem uma frase de um pregador
bem bacana, que eu gosto muito, chamado J.C. Ryle. Ele diz o seguinte: um homem ímpio não precisa de outro atormentador, sobretudo no caso de crimes de sangue, mais do que o seu próprio coração. Ele não consegue viver em paz, não consegue. Uma pessoa que chega no nível de pecado que Herodes Antipas chegou, ela só consegue se livrar da própria culpa, da própria consciência, se Jesus entrar na vida dessa pessoa e perdoar os pecados dela. Só fora isso, ela vai ser atormentada para sempre, assim como Herodes Antipas está sendo atormentado aqui vendo fantasma, porque mandou matar um homem inocente e não consegue viver em paz com isso, não é? Então ele tem medo, porque ele assassinou João Batista e as pessoas gostam de João Batista, e não só medo do povo, ele tem medo de João Batista ter ressuscitado para atormentá-lo. Essa é a vida, que vidinha ruim, né? Essa é a vida de Herodes Antipas. Muito, muito triste, né? É um lamento. Versículo 3. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Felipe. Bom, primeira coisa que a gente vê aqui é que Herodes ele cometeu um incesto, né? E o Herodes, o rei, o tetrarca, ele se casou com a mulher do irmão dele, que se chamava Filipe. Esse Filipe não era tetrarca. Tipo assim, houve 4 tetrarcas, né, que dividiram o reino. Um deles se chamava Filipe, mas esse Filipe, com cuja mulher Herodes Antipas se casou, né, ele pegou a mulher do irmão para se casar, esse não era tetrarca, ele era chamado de Herodes Filipe, esse Herodes aí com quem ele se casou, de acordo com um livrinho aí que conta a história de todos os Herodes, né? E aí, Herodes ele teve uma esposa chamada Mariana II e ele teve um filho chamado Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe não foi rei, foi com a esposa desse Herodes Filipe que o Herodes Antipas decidiu se casar. Olha aqui. Que feio. E aí a gente vê no versículo 4 a reação de João Batista, não é? João lhe dizia, versículo 4, pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com ela. Você não tem o direito de viver com ela. Essa estrutura grega, lhe dizia, quando a gente vê, ela é tipo um gerúndio, sabe? Indica, dá a ideia de que João ele vinha falando isso repetidamente, ele vinha batendo nesse pecado de Herodes Antipas repetidamente. E aí, uma coisa interessante é que, só uma curiosidade aqui histórica, havia uma seita judaica, uma denominação judaica na época que se chamava, que era chamada de os essênios. E os essênios eram conhecidos por ficarem isolados no deserto para poder fugir do pecado. Eles eram conhecidos por isso. E algumas pessoas acreditam que João Batista tenha sido um essênio pelo fato de João Batista viver no deserto, ser um cara meio alternativo, que comia gafanhoto e usava roupa de pele de camelo e tal. Mas o fato de João ter se envolvido em um assunto político mostra que provavelmente ele não era um essênio. Ele não era, por quê? Porque os essênios, eles se isolavam desse tipo de assunto político. Mas João Batista, ele era extremamente envolvido na vida pública. Ele não era um ativista político, ele era envolvido na vida pública porque ele apontava tudo que estava errado na sociedade. A pregação central dele era arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Quando os fariseus e saduceus quiseram vir se batizar com ele no Jordão, ele disse, raça de víboras, quem disse para vocês que vocês vão se livrar da ira vindoura? Se arrependam, deem frutos de arrependimento, aí eu batizo vocês. Ele não tinha medo de enfrentar pecado e ele não teve medo de enfrentar pecado do político mais poderoso da região ali, onde ele viveu, ok? Isso nos versículos 3 e 4. E aí, olha só, o versículo 5 diz o seguinte, embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo porque consideravam João como profeta. Olha, gente, não negligenciem a importância de João Batista naquela época. Ele era uma pessoa extremamente importante. Assim como para matar Jesus, eles tiveram que achar um momento oportuno, não deu para pegar Jesus em qualquer momento, eles também precisaram achar um momento oportuno para matar João Batista. Olha só, lá há uma ocasião em Mateus 21 em que acontece isso aqui, ó. Jesus entrou no templo, é o texto de Mateus 21 aqui, ó. Quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram com que autoridade você faz essas coisas e quem lhes deu essa autoridade? O pessoal perguntando para Jesus. E Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço o que eu faço. E aí ele pergunta assim, de quem era o batismo, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si.
Olha a discussão. Se nós dissermos que o batismo de João Batista é do céu, ele nos dirá, então por que vocês não acreditaram nele? Mas se nós dissermos que era dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então vocês veem que eles nem responderam a pergunta de Jesus, porque eles estavam com medo de falar qualquer coisa de João Batista ao pragmatismo político. Eles estavam com medo de falar alguma coisa sobre João Batista, porque o povo amava tanto João Batista, tanto considerava João Batista como profeta, que eles disseram assim, não sabemos. Responderam para Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse, então também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Genial. Então, assim, João Batista, ele era realmente muito, muito, muito importante. E aí, bom, a gente vê no versículo 6 e 7, vamos lá. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então, aqui, ó, esse livrinho aqui, ó, Herodes Antipas, que é desse rapaz aqui chamado Harold Hoehner, diz que a filha de Herodias se chamava Salomé e ela provavelmente tinha entre 12 e 14 anos. Olha que BO. E aí, olha só, que nojeira, né? A que ponto a depravação sexual pode levar um homem? Não bastasse ele casar com a mulher do irmão dele, agora ele estava tentado pela filha da mulher do irmão dele com quem ele tinha casado. E assim, isso aqui mostra o poder, isso daqui é um alerta para os homens, isso mostra o poder de sedução que a mulher tem sobre o homem. Quantos homens são... O homem não tem sobre a mulher o poder de sedução que a mulher tem sobre o homem. O livro de Provérbios inteiro deixa isso muito claro, muito, muito claro. A Bíblia reconhece isso tanto que existe uma figura que é muito citada no livro de Provérbios, que é a figura da mulher adúltera. Olha o que diz Provérbios capítulo 2, do 16 ao 19. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. O livro de Provérbios trata o fugir da mulher adúltera como algo sábio, certo? Olha só o que ele fala da mulher adúltera. A mulher que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Olha só, que abandona o amigo da mocidade é a que abandona o marido com quem ela se casou, não é? Ó a Herodias aí, ó. Porque a casa dela se inclina para a morte, as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a esta mulher, a mulher adúltera, não voltarão, não encontrarão as veredas da vida. E aí, não só aqui, mas Provérbios 5, 1 a 10 diz o seguinte, ó, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você observe o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Por quê? Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plano à vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Então, a linguagem que a Bíblia usa de combate à figura da mulher adúltera, da figura da mulher que lisonjeia com palavras, a figura da mulher que tenta conquistar o homem por meio da sedução, a linguagem de Provérbios é: fuja da mulher adúltera. Herodes não fugiu da mulher adúltera, né? Porque não existe absolutamente nada no texto que sugira que Herodias ela foi de alguma maneira roubada e foi forçada. Não. Herodias parece muito bem com Herodes, pelo que você vê no texto, tanto que ela não queria ninguém se metendo na vida dela, né? Tanto ela não queria ninguém se metendo na vida dela que pediu para matar João Batista, para que não se metessem na vida dela. A figura da mulher adúltera é algo, isso é um grande alerta para todos os homens. Provérbios diz: fuja. Não é simplesmente você não dar moral, é fuja da mulher adúltera. Fuja da mulher adúltera. Não passe perto da casa dela, não fale com ela, não olhe para ela. Essa é a linguagem de Provérbios para os homens. Fuja da mulher adúltera. Olha o fim de Herodes Antipas aqui, porque não fugiu, não é? Bom, no versículo 8, nós lemos o seguinte: então ela, instigada por sua mãe, ela, no caso, a filha de Herodias, né, a Salomé, disse: me dá num prato a cabeça de João Batista. Ou seja, foi tudo um grande complô
para que João Batista fosse morto. A mãe forçou a filha a tentar Herodes Antipas sexualmente para que o rei fosse obrigado a matar João Batista. Claro, ela estava casada com o irmão do rei, né, do tetrarca, agora estava com o rei, vem um profeta hebreu qualquer enchendo o saco dela, dizendo que aquilo era pecado. Ela não queria isso acontecendo. Ele não queria matar João Batista, ela mexeu ali uns pauzinhos para poder fazer com que isso acontecesse. E aí, versículos 9 a 10 dizem: o rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. O rei estava com medo de perder prestígio do povo, já que o juramento havia sido feito no meio de todo mundo, não é? Ele falou: eu te dou o que você quiser, então me dá a cabeça de João Batista. Agora vai ter que fazer. Curiosidade, a decapitação, só uma curiosidade teológica aqui, decapitação era contrária à lei judaica, não podia fazer decapitação na lei judaica, mas ela era sancionada pelos gregos e os romanos. Então, como Israel estava sob domínio cultural grego e político romano, né, estava acontecendo ali decapitações. E aí eu fico lembrando, eu e a Gabi e a Lorena estamos lendo 2 Samuel aqui em casa, e eu fico lembrando de quando o povo pediu rei, né? O povo falava para Deus: dá um rei para a gente ser igual às outras nações. Porque na época a nação de Israel era governada pelos juízes e Deus ele queria ser o rei direto através da lei que tinha sido dada por Moisés. Não precisava de rei. Não precisava, mas o povo: não, a gente quer um rei para ser igual às outras nações. Desde que o primeiro rei subiu ao poder, Israel nunca mais teve sossego. Até hoje, na verdade. Até hoje. Então, olha aqui, né? Eles tendo que viver sob o jugo de outra nação, sendo castigados e mortos através de um tipo de morte que não era autorizada por Deus, na lei de Israel, mas a nação que havia dominado não queriam ser igual às outras nações. Outras nações são dominadas por outras nações, não é? Então, toma. Aqui, o que acontece quando você decide que outro alguém vai reinar na sua vida além de Deus, não é? Versículos 11 e 12, a cabeça de João Batista foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Triste, né? Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Antes da gente lamentar a morte de João Batista, que, bom, foi uma morte muito triste, é uma morte a se lamentar, lembremos que João Batista fechou os olhos na terra, abriu os olhos no céu, não é? E um dia nós encontraremos com ele no céu e perguntaremos a ele se valeu a pena ser firme e fiel até o fim. E a gente sabe qual será a resposta. Algumas aplicações desse texto. Primeiro, aquele que tenta agradar o mundo não agrada a Deus. Olha o que Herodes fez. Herodes gostava de João Batista, mas ele mandou matar por medo do povo. E aí, lógico, ele fez algo que foi contrário a Deus. Lembrem-se do que Paulo diz em Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. É o que Paulo diz em Gálatas 1:10. Essa é a primeira aplicação para nós. Medo do povo? Nunca tenha medo de se posicionar diante da coisa certa. Tema a Deus, não o mundo. Segundo, pregar o evangelho é enfrentar o pecado. Veja, não existe evangelho que não cite pecado, porque o evangelho, a boa notícia, é justamente que Cristo nos salva do pecado. Então, enfrentar o pecado faz parte da pregação, assim como João Batista fazia. Se João Batista vivesse hoje, ele seria chamado de fascista, nazista, ciclista, né? Ele seria tudo isso hoje em dia. Por quê? Porque ele enfrentou o pecado da religiosidade judaica. João Batista chamou os saduceus e fariseus de raça de víboras. João Batista enfrentou o rei. E bom, olha o que João Batista falava, né? Lá em Mateus 3:7-8. Ele falava assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos de arrependimento. Isso é pregação do evangelho. Enfrentamento de pecado. Próxima aplicação, quando você tiver medo, essa aqui é bem rapidinha, quando você tiver medo de defender casamento bíblico, lembre-se de João. João Batista foi morto porque ele defendeu o padrão bíblico de casamento. Então não tenha medo de defender o padrão bíblico de casamento. Porque se você for para degola por causa disso, né, eu gosto de lembrar, eu não sou pentecostal, mas tem um cântico da Cassiane que fala: o justo quando morre vai direto para a glória. Então é exatamente isso que vai acontecer com você, se você morrer defendendo aquilo que é bíblico. Bata o pé. Enquanto os cristãos viverem, eles vão ter que engolir a gente. Casamento gay não é casamento. Ponto. A gente morre defendendo o casamento bíblico.
Próxima aplicação. Esteja disposto a morrer por Cristo. Lá em Lucas 14, 26 e 27, diz que Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não tenha medo de morrer por Cristo. João foi para a degola por não fraquejar na mensagem. Ele foi para a degola porque ele não fraquejou na mensagem. E, finalmente, não olhe para o que se vê. Imagina esse acontecimento da perspectiva de João Batista. Imagina João Batista preso, porque pregava o evangelho. E aí chegam alguns soldados na cela dele, falando que ele teria sua cabeça cortada. E aí ele pergunta por quê. E os soldados dizem, porque a filha da mulher do rei que você disse que não podia ser mulher dele, dançou para ele e pediu a sua cabeça de prêmio. Isso não está na Bíblia, mas tentando me colocar no lugar de João Batista enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando, talvez eu refletisse assim, é assim que vai acabar a minha vida? Porque uma menina de 14 anos dançou para o rei, pediu a minha cabeça, a minha vida vai acabar assim, com 30 e poucos anos, que João tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus, né? 30 e tantos aninhos, eu vou perder a minha cabeça por causa disso? Porém, você precisa olhar para tudo o que acontece da perspectiva divina. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que João Batista podia ver era uma espada prestes a arrancar a cabeça dele. Mas o que ele não via era um peso eterno de glória reservado para ele. O que ele ainda não podia ver era ele chegando no céu e o Senhor Deus recebendo ele. Bom trabalho, servo fiel. Seja bem-vindo, entra no gozo do seu Senhor. Isso ele não podia ver, mas foi o que aconteceu. E se você perguntar para João Batista, quando você perguntar no céu se valeu a pena ser fiel até o fim, bom, talvez você nem precise perguntar, não é? Talvez você nem precise perguntar. João Batista tem uns 2.000 anos a mais de céu aí do que você vai ter, e eu tenho certeza que ele está há 2.000 anos lá curtindo bastante o gozo do Senhor.